falar um pouco sobre a introdução do nosso trabalho. O nosso grupo ele fica responsável por apresentar tanto a escrita, tanto o salvamento das informações em binário, apresentando sua importância para a segurança dos dados inseridos pelo usuário. No nosso trabalho, a gente mostra como exemplo o código que mostra ao usuário um menu para que ele insira as informações pedidas pelo código para dar subsequência à execução do código, que no nosso trabalho seria calcular as calorias diárias. Bom, para que possamos entender melhor como o código funciona, como é que ele é iniciado, a gente precisa de um compilador. Neste caso, estou usando o compilador DevC++. Em linguagem C, utilizamos essa primeira linha aqui para declarar o arquivo cabeçalho, que nada mais é do que a biblioteca que a gente vai ser utilizado, onde vai ter funções e parâmetros que vamos utilizar no nosso código. A gente precisa entender um pouco sobre o que é uma função. Uma função nada mais nada menos que são blocos que realizam tarefas e ajudam a modularizar o código, facilitando e tornando o código mais organizado e mais legível. Aqui vou mostrar o que é uma função. A função é essa parte aqui. A função é essa parte aqui. Ela serve para deixar organizado o código para que o próximo que possa ler. Que no caso aqui ela retorna parâmetro de resultado. Ela retorna o resultado, que o resultado aqui é a soma de A mais B. Algo que é muito importante também para o sistema gerado por código é o float. A principal função do float é armazenar números reais com uma precisão simples. Nesse exemplo acima, aplicamos valores que serão processados assim que recebidos, com um comando de atribuição básica de uma forma simples que resolve a proposta pedida pelo projeto. Como podemos ver no exemplo acima, é o cálculo de calorias ideal para um cliente. Quando usado um tipo de retorno da função, a palavra-chave void informa que não precisa retornar um valor. Quando usado para uma lista de parâmetros de uma função, um item nulo especifica void que a função não usa parâmetros. Quando usado em uma declaração de um ponteiro, especifica void que o ponteiro é universal. Olá, meu nome é Gabriel e eu vim falar um pouco sobre o nosso código. O código que realizamos é um registro que está salvo em arquivo binário. Além disso, ele está calculando as calorias de um usuário com base no peso dele. As funções que usamos nesse código foi a função fopping e a função write e a função fclose. A função fop ela serve para que o usuário coloque várias informações sem precisar apagar elas ou colocar uma de cada vez. Caso o programa ocorra um erro, ele imediatamente vai aparecer na tela que ocorreu esse erro e informar o usuário. A segunda função foi a refwrite, que serve para armazenar esse arquivo em binário. A terceira função que usamos foi a função fclose, serve para informar apenas os elementos que o arquivo está realizado e o cadastro também. E no final do cadastro, mostrará na tela que o cadastro está realizado com sucesso e a pessoa pode ver todas as calorias que ela tem de acordo com a informação que ela colocou no programa. Estou aqui para falar do bloco void, do programa que a gente fez para o seminário de Algoritmos 2. O nosso programa, ele lê, através de um menu intuitivo, ele lê os arquivos que o usuário vai colocar, que são o nome, a idade e o peso. Ele vai fazer um cálculo com base nas informações e vai deixar gravado no menu, vai guardar no computador essas informações criptografadas em binário, para que as pessoas não possam ter acesso e só o usuário ter acesso às informações dele. E a parte que eu vou explicar agora é sobre a parte do void. Essa parte é uma parte que usa as funções if e while. Ela usa o if para abrir e ler o arquivo, né, que está salvo no computador. O while ele usa um laço para ver se as condições são verdadeiras, para ele poder ler as informações gravadas. E assim, mais para frente, os arquivos vão ser processados ou podem ser até modificados também com outros comandos do código.
mas basicamente essa parte do void ele tá para abrir o programa e ler, né, para reconhecer, para ver se está tudo certo e ler todos os arquivos guardados já pelo usuário. Logo após essa abertura, né, com o if, o while faz a conferência e se tiver tudo dentro do laço, ele continua e reafirma as informações, senão ele sai fora do laço e mostra um erro no aplicativo. Nesse caso, né, se tiver tudo salvo certinho e ele abrir tudo certo, não vai acontecer isso, não vai sair fora do laço. Porém, pode acontecer, se alguém deletar, tipo, às vezes a pessoa tentou abrir e não conseguiu, o programa vai tentar achar e com isso ele não vai ter acesso, né, ao programa. Por exemplo, a pessoa vai lá e deleta e ele não vai achar e vai dar erro, vai sair fora do laço por conta disso. E ele finaliza isso aí e abre, depois de abrir para leitura, ele abre para modificações conforme o programa segue. Analisando o nosso código, chegamos à nossa função main, que é a nossa função de entrada. A gente começou aqui declarando uma variável, que é a opção que o usuário vai escolher, assim como a gente imprime já na tela um menu, onde o usuário vai poder escolher entre 3 opções ali. No nosso caso, cadastrar uma pessoa, exibir uma lista de pessoas que já foram cadastradas e para encerrar o programa. No nosso programa, a gente optou por usar a estrutura do switch case, né, que ela é mais utilizada para menus, pois ela simplifica bastante, você coloca todas as opções que você quer ali e ele vai executar exatamente com o comando indicado. No caso 1 e 2, a nossa função vai chamar outras funções que também estão no código, que seriam cadastrar pessoas e exibir as pessoas cadastradas respectivamente. E se a pessoa escolhesse o número 3, encerraria o programa, que é a única forma de terminá-lo. Caso a pessoa coloque qualquer outro valor ou qualquer outro termo, vai ativar a cláusula default, que vai exibir uma mensagem de erro e vai pedir para ele tentar novamente até que a terceira seja escolhida e o programa finalmente possa ser encerrado. No trabalho que realizamos, nos deparamos com a complexidade dos encadeamentos de comandos necessários para executar as tarefas e gravar dados em formato binário. Além disso, exploramos o uso da biblioteca de funções para facilitar a realização dessas tarefas. Ao utilizar as funções fornecidas pelo nosso professor, optamos por criar um menu que permite ao usuário inserir informações que são gravadas e salvas em formato binário. Isso proporciona uma forma simples para o usuário garantir a segurança do seu dado. Com a opção de gravação de leitura de dados, o programa é de fácil acesso, oferece uma fluidez exemplar para assim oferecer todos os dados para o usuário. Concluímos assim nosso trabalho, onde podemos explorar a complexidade dos encadeamentos de comando, a execução de tarefas e a gravação de dados em formato binário. Através do uso dessas funções, o menu intuitivo proporciona uma forma simples e segura para os usuários interagirem com o programa.